Bom dia, hoje é a nona aula dessa disciplina Estado Vítreo, e nós vamos dar a segunda sobre crescimento de cristais em vidros. De novo, eu lembro que na realidade é crescimento de cristais em líquidos super resfriados, acima de TG geralmente a gente mede, mas costumeiramente fala-se vidros, então nucleação de cristais em vidros. Eu quero lembrar um conceito que eu já falei, mas acho que não com a devida ênfase. Antes de entrar em crescimento de cristais, um conceito relacionado sobre aquele famoso gráfico de uma propriedade qualquer versus temperatura. Então, nesse gráfico, que é usado para explicar o fenômeno de formação de vidros, nós temos um líquido, esse aqui é o líquido, acima da temperatura de fusão, o líquido é termodinamicamente estável, e abaixo da temperatura de fusão, seria essa aqui, por exemplo, temperatura de fusão, melting point. Abaixo da temperatura de fusão, o estado termodinamicamente estável é o cristal. Então, é líquido para cima, cristal para baixo. Esses são os estados limites, os estados estáveis. Entretanto, para formar vidro, é necessário resfriá-lo sem que cristalize. Estamos aí enganando a natureza. A natureza deles é o estado cristalino, o estado mais estável. Nós enganamos, não damos tempo para cristalizar, então esse estado é o super cooled líquido em inglês, ou líquido super resfriado. Em inglês é super cooled liquid. Até que chega uma determinada temperatura, ocorre o fenômeno de transição vítrea. Mas isso vocês já viram muitas vezes. O que eu quero enfatizar hoje é algo um pouco diferente e relacionado à nucleação e crescimento. O que é diferente é que este estado é termodinamicamente estável, este preto, termodinamicamente estável, o líquido. Este estado aqui, que é o estado vítreo, é instável. Instável porque o vidro está constantemente tentando relaxar até o estado de um líquido super resfriado. O vidro, em todo momento, ele está tentando relaxar. Não tem nenhuma barreira termodinâmica. Só a barreira cinética, é só uma questão de tempo. Mesmo a temperatura ambiente, um vidro está com vontade de relaxar até esse estado dado pela linha pontilhada. Então o vidro, eu vou colocar uma corzinha nele para diferenciar deste outro estado aqui, ele está querendo relaxar e dado o tempo suficiente relaxa para o estado líquido super resfriado. O líquido super resfriado, por sua vez, é metaestável em relação ao cristal, porque tem uma barreira termodinâmica para a nucleação. A passagem daqui para cá envolve a nucleação e o crescimento. Qual é a barreira termodinâmica? Lembrando das aulas de nucleação, para passar daqui para cá. O raio crítico está envolvido, mas qual é a barreira? É o W crítico, lembra? A barreira termodinâmica
é o W crítico. Esse aqui é o trabalho necessário para formar um núcleo de raio crítico. Então, a barreira termodinâmica é W crítico. Isso é, para formar um núcleo, né? Tanto que é W crítico dividido por KT, para formar um núcleo. Formado um núcleo, esse núcleo pode crescer. Não tem mais barreira termodinâmica para o crescimento. O crescimento não tem mais barreira termodinâmica. É só barreira cinética ali, só tempo. Vai crescendo. Então, muitos teóricos falam que esse líquido superresfriado, assim que formou o primeiro núcleo cristalino, ele já deixa de ser metaestável. Então vamos escrever aqui. O líquido superresfriado, ele é metaestável. Metaestável em relação ao cristal. O líquido aqui acima, ele é estável. O cristal aqui é estável. E o vidro é instável. Instável. Por que é instável? Não tem barreira termodinâmica. Ele é instável. Ele não para num determinado estado. É só questão de tempo. Se estiver bem aqui pertinho, em um dia ou 2 dias já vem para cá. Claro que se estiver aqui longe, pode levar 1 ano. Se estiver aqui, pode levar 1 milhão de anos. Mas ele é instável. E outro fenômeno interessante que isso mostra é que, uma vez relaxado daqui para cá, e esse, lembra aquele fenômeno de relaxação, toda a teoria de relaxação que nós vimos, é para passar de vidro para líquido. Isso que é a relaxação estrutural. Mas ainda não está estável, porque agora está metaestável, ainda vem para cá. Se deixar mais tempo, esse material pode relaxar até aqui. Então a relaxação pode ocorrer, a cristalização pode ocorrer aqui em cima, que vem de um líquido até o cristal, ou pode ser aqui também. Vem de vidro para líquido e de líquido para cristal. O único processo que tem uma barreira termodinâmica é a nucleação. Nucleação. Por isso que os teóricos do estado vítreo, etc., dizem, e acho que eles têm razão, que formado o primeiro núcleo, o material já deixa de ser metaestável. Aí é só questão de esperar um tempo para crescer. Crescer. Não tem barreira para o crescimento. Tá certo isso? Só conceitos teóricos que tem que ficar claro e pouca gente entende. Né? Isso aí. Bom, então, tendo formado o primeiro núcleo, o material está pronto para o processo de crescimento, que pode ser via 3 mecanismos principais. Há outros mecanismos de crescimento. Eu estou pegando aqui os 3 principais que descrevem crescimento nos vidros inorgânicos que nós preferimos trabalhar. É o mecanismo normal, onde a interface núcleo-líquido é rugosa em escala atômica, então qualquer posição está disponível para captura de átomos. Aquele controlado por discordâncias, onde a interface é perfeita, mas tem algumas discordâncias. Naqueles pontos são preferenciais, aqueles pontos são preferenciais para a captura atômica dos átomos do líquido que estão se juntando
ao cristal e fazendo com que ele cresça. E aquele mecanismo de Two-Dimensional Surface Nucleation Growth, né? Quer dizer, um mecanismo de crescimento controlado por nucleação secundária. A interface é tão perfeita que tem que haver nucleação secundária ali para ocorrer o crescimento, né? Tem aí as 3 expressões, onde, por exemplo, isso aqui é uma constante, D é o coeficiente de difusão controlando o crescimento, lambda é uma distância de salto, 1, 2, 3 angstroms, né? Nesse caso, B, nós mostramos a aula passada já, que depende da energia interfacial. Agora, a energia interfacial cristal líquido. E ΔG é a diferença de energia livre entre o líquido e o cristal. Então, como essa constante, o coeficiente de difusão, essa constante não, ele depende da temperatura, mas essa propriedade nem sempre é conhecida, na maior parte dos casos não é conhecida, nós assumimos que a equação de Stokes-Einstein vale, então esse dU é controlado pelo deta de viscosidade, que é kT dividido por lambda, aqui não saiu a letra grega, mas seria lambda, né? Esse L é a distância de salto, dividido pela viscosidade. Em outras palavras, medindo a viscosidade em função da temperatura, nós calculamos isso aqui. Ok. Tem um critério que foi proposto pelo Dr. Kenneth Jackson. Ele estudou muito esse problema de nucleação de cristais em líquidos e ele demonstrou que se a entropia de fusão, que é a entalpia de fusão M de melting dividido pelo melting point, foi menor que 2R, R é a constante dos gases, é normal growth. Na realidade, ele demonstrou que se essa condição for atendida, é porque a interface é rugosa. Se a interface é rugosa, é normal growth. Então, só materiais que têm pequena entropia de fusão apresentam aquele mecanismo de normal growth. Quando a entropia de fusão é maior que 4R, com certeza a interface é lisa. Se a interface é lisa, só pode ser um dos outros 2 mecanismos. Se ela tiver um pouco de discordâncias, é o mecanismo por discordâncias. Se ela for perfeita, é nucleação superficial, né? E tem uma região obscura entre 2R e 4R que não dá para prever exatamente o que acontece. Mas se for menor que 2R, é aquele mecanismo. Se for maior que 4R, é esse. Então, só calculando a entropia de fusão, e vocês vão fazer isso em casa para os seus materiais, a primeira coisa que vocês vão fazer é estimar a entropia de fusão, vocês já de cara já vão eliminar, por exemplo, esse mecanismo aqui. Se der maior que 2R, 3R, maior que isso, vocês já eliminam aquele mecanismo, né? Podem até testá-lo para fazer o exercício, mas você já sabe que não vai ser aquele mecanismo. E dando uma olhada, há um tempo atrás eu tive um aluno que pegou 14 vidros estequiométricos, incluindo esses 3 ou 4 que vocês estão usando para fazer os exercícios de casa, e calculou a entropia de fusão deles. Estequiométricos, porque aí dá para calcular a entropia de fusão. Na realidade é do cristal, a entropia de fusão do cristal, né? Dividido pela temperatura de fusão. E deu esse histograma aqui. Olha que interessante. Só 2 vidros tiveram entropia de fusão abaixo de 2. Vocês se lembram que o critério do Jackson é 2, para ser normal growth. Dos 14, ele só pegou 14, só 2 apresentaram entropia de fusão claramente igual ou menor que 2, né? Esses aí devem apresentar o crescimento normal ou contínuo.
Alguns, 5 no caso, têm entropia de fusão entre 2 e 4, aí o mecanismo é um pouco incerto, tem que testar. E outros, todos os outros acima de 4. Então, todos esses outros aqui têm entropia que indica que o mecanismo vai ser 2D ou screw dislocation. E vai ser o caso seus. Eu acho que os vídeos que vocês pegaram, todos estão para cá. Tá bom? Mas calculem qual é a entropia de fusão, inicialmente. Bom, e aí tem outra forma de checar qual é o mecanismo, mas para checar nessa outra forma, é o que se chama Reduced Growth Rate, que foi proposta pelo professor Ullmann. O que se pega? A taxa de crescimento vezes a viscosidade dividido por 1 menos ESP de menos ΔG sobre RT. Isso é reduced, por isso que ele chama reduced. É isto dividido por isso, pela parte termodinâmica está aqui. Só que esse gráfico tem que ser feito perto da temperatura de fusão. Quer dizer, se aqui é 0, se ΔT é 0, é porque aqui é a temperatura de fusão. Quer dizer, tem que ter crescimento de cristais perto da temperatura de fusão. 20, 30, 40, 50 graus abaixo da temperatura de fusão. Se para os seus vidros tiver disponíveis esses dados, vocês podem fazer esse teste também. Porque aí o normal growth dá uma reta paralela ao eixo X, o screw dislocation dá uma linha reta o tempo todo, com inclinação positiva, e o 2D dá uma linha curva, com crescimento exponencial. Então, de cara, já dá para diferenciar o mecanismo, saber qual é. Mas precisa ter dados, isso aqui é próximo da temperatura de fusão. Até digamos, uns 200 graus no máximo para vidros e óxidos abaixo da temperatura de fusão. Às vezes não tem dados aí. Tem dados só lá perto de TG, etc., com deep supercoolings. Eu estou dizendo que esse caso aí é ideal quando os dados de crescimento de cristais, né, são aqui assim. Mas não é fácil medir, são altas temperaturas, as taxas são rápidas. Em geral, a maioria dos dados de crescimento de cristais, vocês vão encontrar numa faixa, sei lá, por aqui assim. Enfim, isso tudo é parte desses conceitos relacionados a crescimento de cristais. Está aqui um exemplo para o vidro puro de sílica, é um vidro SiO2, puro, sílica pura. É um ótimo formador de vidro, sílica pura. Né? Para sílica pura, quando a gente plota, que são dados experimentais, plotados dessa forma, U em cada temperatura versus a temperatura a viscosidade em cada temperatura, tudo dividido por 1 menos ESP de menos ΔG sobre RT. E é isso aqui. Tem umas flutuações, porque, veja, aqui, se ΔT é 0, aqui é a temperatura de fusão. Então tem pontos 5, 10 graus abaixo da temperatura de fusão. É muito difícil medir esses dados experimentais aqui. As temperaturas são altíssimas, as velocidades, no caso da sílica, são muito lentas. Tem um erro experimental, mas isso aqui indica que é praticamente uma reta. Está vendo? É praticamente uma reta. Esquecendo os pontos onde a velocidade fica muito alta e aqui onde ela é muito baixa, tem os erros experimentais, mas isso, daquelas 3 curvas que eu mostrei anteriormente, isso aí é muito mais próximo desta. Claro que uma coisa é a curva teórica, bonitinha, né? Quando vocês vão fazer
o experimento e a interpretação, nunca sai bonitinho, sai isso aqui. E eu estou mostrando isso de propósito, que vocês têm que ter um jogo de cintura e uma perspicácia para associar isto com isto, e não com este. Claramente não é este nem este. O mais próximo é esse aqui. Basta apagar um pouquinho este ponto e esses dois, que vocês vão ver que tudo indica que é o normal growth. E se calcular a entropia de fusão dividida pelo melting point, o calor de fusão dividido pelo melting point, dá realmente menor que 2 para sílica. Esse é um daqueles sistemas que tem normal growth. Certo? Tá claro? Isso aí. É importante também, tem um erro nessa curva aqui, uma falha conceitual. Qual é a falha conceitual nessa curva? Que vocês nunca devem cometer quando forem publicar um artigo ou a tese. O que está faltando nessa curva? Os erros experimentais. Qual é a barra de erro aqui? Será que é assim ou é assado? Vocês sempre que fazem uma medida, tem que estimar o erro. Uma forma de estimar o erro é fazer, por exemplo, 5 medidas para cada ponto. Como isso é muito difícil, porque leva meio ano para obter uma curva dessa, tem que fazer pelo menos numa temperatura. Não dá para, se não for possível, depende do experimento, quando não é possível repetir tudo, bom, pega uma temperatura e repete nessa temperatura. Faz aqui, sei lá, 5, 6 pontos experimentais para ter a variação. Aqui. Que foi o que eles fizeram. Olha ali. Ó. Tá vendo? Eles não colocaram a barra de erro, mas colocaram uma estimativa da incerteza. Isso aqui já é bem melhor do que nada. Então tem uma incerteza muito grande nesse gráfico aqui. Tem um ponto ali, um ponto aqui, um ponto aqui. Mas pegando a média de tudo, parece razoável que é esse mecanismo. Certamente não é esse mecanismo aqui, nem esse mecanismo aqui. E é assim. O nosso problema em interpretando experimentos quase sempre é assim. Eu espero que vocês não esqueçam isso que eu falei. Porque a hora que vier um artigo para eu corrigir, ou uma tese, eu vou falar, cadê o erro? Qual é o erro? Quantos por cento? Ah, não sei, não. Tem que saber o erro. Tem que repetir uma vez, tem que pelo menos estimar, tem que ver de trabalhos anteriores qual é a variação, você tem que saber qual é a incerteza, da melhor forma possível. Tem muitas revistas que não deixam publicar, se não tiver o erro em todas as curvas. Uma delas é essa que eu sou editor, chamada Journal of Non-Crystalline Solids. Tem uma pergunta lá para os assessores. Todos os erros experimentais estão estimados? Se ele falar não, já não publica o artigo. Certo? Essa é uma lição importante. É uma dica importante que eu estou dando para vocês. Bom, isso aqui nós já havíamos visto quando estudamos nucleação, certo? Eu já havia dado essa expressão sobre como calcular a energia livre de Gibbs e vocês, inclusive, já calcularam isso para os seus vidros na lição de casa, né? Então eu vou passar porque já foi vista essa parte, onde ΔG é a diferença de energia livre entre o vidro e o cristal. E a entropia de fusão é justamente isso aqui. ΔH sobre Tm é a entropia de fusão. Então é a entropia de fusão versus o supercooling, que é o Tm menos T, é o supercooling. ΔCp é a diferença de energia livre entre o líquido e o cristal, entre o líquido e o cristal.
líquido e o cristal. Se estiver fazendo aqui embaixo aí tem que ser entre o vidro e o cristal. Quando estiver calculando abaixo de TG, tem que se usar entre o vidro e o cristal. Acima de TG, entre o líquido e o cristal. Certo? E isto, ΔCP sobre T dt, integrado da temperatura de fusão até a temperatura onde a gente quer calcular, é a entropia. É a entropia. Esta é a expressão de entropia. Se vocês já fizeram termodinâmica, vocês vão ver aqui claramente que é menos a ΔH, é ΔH menos T ΔS. Com aquele menos que estava lá, ficou mais aqui. É ΔH menos T ΔS é o ΔG. Isso aqui é entropia. Lembra daquele negócio do paradoxo de Gauss-Mann? Quem lembra o que é o paradoxo de Gauss-Mann? A entropia configuracional do vidro ou do líquido fica igual ao do cristal. Esse que é o paradoxo de Gauss-Mann. Isso aqui é a maneira de calcular. Você pode calcular a entropia quando ela ficar igual, quando a do líquido ficar igual à do cristal, que seria um ponto equivalente a esse aqui, ó. Um ponto equivalente a esse aqui. Né? De Gauss-Mann. Se a gente estivesse calculando para essa propriedade P, se eu estivesse calculando a entropia configuracional, quando a entropia do líquido fica igual ao do cristal, esse é o ponto do paradoxo de Gauss-Mann. E esse ponto é interessante, porque, sabe, esse ponto também chama Homogeneous Nucleation Limit. Ó, Homogeneous Nucleation Limit. Quer dizer, a partir desse ponto, olha que interessante, para cima dele, o vidro relaxa para um líquido que, por sua vez, cristaliza. Para baixo desse ponto, olha o que acontece. O vidro cristaliza antes de relaxar para o estado líquido. Estão enxergando? Por isso que chama Homogeneous Nucleation Limit. Olha lá. O vidro cristaliza antes de relaxar para o estado líquido. Esse é um ponto teórico. Ninguém provou até hoje se ele existe ou não. Mas, em teoria, é possível que o vidro cristalize antes de relaxar. E aí não existe o paradoxo de Gauss-Mann. Essa seria uma explicação. Falar, se o líquido cristalizar, ou pelo menos formar um núcleo, antes de atingir o estado de relaxação, o paradoxo de Gauss-Mann fica evitado. O paradoxo é assim. Ele foi feito quando essa propriedade é a entropia. Então, a entropia, aqui vem a entropia do líquido e aqui é do cristal. Quando eles se cruzam, é a temperatura de Gauss-Mann. Então, isso aqui é cristal, isso aqui é o supercooled liquid. Aqui para cima é o líquido verdadeiro. Então, se a gente calcular a entropia, só essa parte aqui, para o líquido e para o cristal, quando eles se cruzarem, é a temperatura de Gauss-Mann.
o que seria essa temperatura, ainda tudo bem, mas aqui para baixo seria uma violação da terceira lei da termodinâmica, porque a entropia do líquido ficaria menor que a entropia configuracional do líquido, ficaria menor que a entropia do cristal, o que não é possível. Não é possível. Um líquido tem sempre mais possibilidades estruturais de organização do que o cristal. O cristal é fixo. Então, a violação da terceira lei da termodinâmica ocorreria para baixo da temperatura de Kaussman. Até da temperatura pode ser. Por isso que ela é paradoxal. Aí abaixou 0,1 grau, viola a terceira lei da termodinâmica. Então essa é a temperatura de Kaussman. Se esse limite aqui ocorrer para cima, vamos dizer que essa homogeneous nucleation limit seja acima da temperatura de Kaussman, então não vai ocorrer temperatura de Kaussman, porque o líquido ele vai é vidro, porque ele já está abaixo de TG, ele vai cristalizar antes de relaxar. Ele vai cristalizar antes de relaxar. Então essa temperatura nunca vai ser atingida. Essa é a proposta do próprio Kaussman. Uma maneira de escapar do paradoxo que ele mesmo descobriu é se o líquido ou o vidro cristalizarem antes de chegar nessa temperatura. Cristalizou antes, está evitado o paradoxo de Kaussman. Nunca isso foi provado por ninguém, porque são temperaturas muito abaixo da transição vítrea que a gente mede em laboratório. Eu vou escrever aqui. Essa é a transição vítrea que a gente mede em laboratório, chamado TG12. Quer dizer, onde a viscosidade é 10 elevado a 12 pascal segundo. Esse aqui pode ser chamado TG12 ou TG experimental, né? Essa temperatura de homogeneous nucleation limit ou a temperatura de Kaussman, elas estão muito abaixo. Então é numa região em que os fenômenos são muito lentos e não é possível medir experimentalmente, só é possível extrapolar e calcular. Bom, enfim, toda essa história eu estou dizendo porque havendo um fenômeno de nucleação, o líquido deixa de ser metaestável. O vidro deixa de ser instável ou o líquido deixa de ser metaestável. E o paradoxo de Kaussman é evitado. Quer dizer, a maneira de evitar o paradoxo de Kaussman, a maneira principal, é que ocorra um fenômeno de nucleação antes de atingir aquele estado. Se a gente fizer, por exemplo, um gráfico desse aqui, esse gráfico dá para mostrar. É comparar esse tempo. Se esse tempo aqui, a gente vem na temperatura de Kaussman, essa aqui é a temperatura de Kaussman, né? Se o tempo para relaxação estrutural for maior que o tempo para nucleação, o fenômeno não ocorre. Se o tempo para relaxação estrutural, tempo necessário para ocorrer a relaxação estrutural, for maior que o tempo para nucleação, quer dizer que vai nuclear antes de relaxar totalmente e o paradoxo de Kaussman não vai ocorrer. Por outro lado, se o líquido relaxar antes, se o vidro relaxar para o estado líquido antes de nuclear, o paradoxo de Kaussman está configurado. Nessa temperatura onde a entropia do líquido é igual à do vidro. É assim que se calcula a temperatura de Kaussman.
Daí a gente tem que comparar nessa temperatura qual é o tempo para a relaxação estrutural e qual é o tempo para a formação do primeiro núcleo. Dificílimo fazer, eu estou dizendo teoricamente como deve ser feito, mas isso é difícil fazer. Bom, voltando aqui, eu falei tudo isso porque está aqui a fórmula de calcular isso aqui. Isso aqui nada mais é do que ΔG menos T ΔS, lá que vocês aprenderam na termodinâmica, né? Mas nós precisamos desse ΔG, e para calcular precisa do ΔH, da temperatura de fusão, e do ΔCP. Com isso nós calculamos em qualquer temperatura esse ΔG. Se não tem esse ΔG, nós podemos usar aquelas aproximações de Hoffman ou de Turnbull, né? Aquelas aproximações a de Turnbull está aqui e a de Hoffman está aqui. Elas dão os limites superior e inferior, silicato de lítio e para diopsídio, Hoffman, Turnbull, e os dados experimentais ou os dados calculados por aquela equação ficam sempre no meio. Bom, outro conceito que usamos também nas aulas de nucleação foi a equação de Stokes-Einstein. Como o coeficiente de difusão, que controla o crescimento, em geral não é conhecido, nós assumimos isso, mas não é culpa das teorias de crescimento de cristais. Nós, pesquisadores, educadores, é que assumimos. Isso é uma outra suposição adicional e usamos a viscosidade. Tem uma diferença que a equação de Stokes-Einstein tem um 3π aqui. Vocês vão encontrar isso quando forem olhar na literatura. Às vezes ela aparece com esse 3π e às vezes sem o 3π aqui embaixo, porque esta é de Stokes-Einstein, essa aqui é do Eyring. Tem uma diferença de 3π. Alguns pesquisadores usam esta, outros usam esta. Esta foi deduzida para moléculas esféricas difundindo num vidro. E essa aqui foi deduzida de uma outra forma, sem assumir a geometria das moléculas. Por isso que tem essa diferença. Mas conceitualmente, os parâmetros importantes são a temperatura, a distância de salto e a viscosidade. Isso aqui é constante de Boltzmann. Temperatura, distância de salto e viscosidade. E nós preferimos usar essa aqui. Porque a gente não sabe se as moléculas são esféricas, não devem ser esféricas ali num vidro silicato, então nós usamos sempre essa aqui, nas contas. Eu não sei o que vocês têm usado até agora, mas se já utilizaram esta, continuem com ela para ser consistente com o que vocês fizeram para a nucleação. Eu quero que vocês usem a mesma equação que foi usada lá na nucleação para interpretar as curvas de crescimento. Mas agora vocês sabem a diferença. Bom, isso aqui é só para dar, então, uma revisada sobre curvas de viscosidade, porque nós precisamos de ΔG, precisamos de viscosidade para calcular taxas de crescimento. A equação que prevê as menores viscosidades é essa chamada de Avramov-Milchev. Eu acho que alguns de vocês até já estão usando. E a que dá maiores viscosidades é a de Vogel-Fulcher-Tammann. Aliás, o que significa esse T0 aqui, no Vogel-Fulcher-Tammann? Qual o significado de T0? Nessa temperatura onde a viscosidade é infinita, muita gente associa exatamente com isso aqui, Adriana, com a temperatura de Kaussmann. Por quê? Naquela equação de Adam-Gibbs, eu cheguei a dar a equação de Adam-Gibbs de viscosidade? Vocês lembram? A equação de Adam-Gibbs, ela diz que a viscosidade, né, é uma constante
vezes o exponencial, né, de uma outra constante sobre T SC. Essa expressão é famosa. Ela correlaciona a viscosidade, que é uma propriedade cinética, com a entropia configuracional, que é uma propriedade termodinâmica. É muito famosa essa expressão. Então, olha que interessante. Se na temperatura de Kaussman a diferença de entropia entre o vidro e o cristal é zero, isso aqui é a diferença, a entropia configuracional é sempre a diferença entre a do cristal e a do vidro. Se ela for zero, para onde vai a viscosidade? Para infinito. Então, o T0 também é relacionado com a temperatura de Kaussman. Se isto for verdade, a viscosidade vai a infinito quando a entropia configuracional, que é, na realidade, a entropia do líquido menos a entropia do cristal. Quando isso for a zero, a viscosidade vai a infinito. Então, esse é o sentido físico desse T0. O sentido físico é esse aqui, porque a entropia vai a zero, a diferença entre os dois fica a zero, a viscosidade deve ir para infinito. Então, muita gente associa também T0 com TK. Isso é verdade? Não se sabe. Estão estudando, mas é uma suposição razoável. Esse é o significado disso. Então, quando você pega Vogel-Fulcher, pode ver aqui, ó, Vogel-Fulcher é azul, Avramov-Milchev é vermelho. Vamos pegar, tem dois vidros aqui. Vou pegar esse vidro de boro. Esse vidro aqui é boro, B2O3. Ó, o Vogel-Fulcher, para baixo de TG, sempre dá uma viscosidade, prevê uma viscosidade maior do que a Avramov-Milchev, tá vendo? Porque ela vai para infinito. Essa aqui chega uma hora vai para infinito. E esta nunca vai para infinito. Esta aqui nunca vai para infinito. E esta vai para infinito. Então é sempre, por isso que essa aqui sempre dá um upper bound e essa um lower bound. Tem muitas outras equações. Essas é que dão as maiores diferenças. Tem a de Miega que vocês estão usando, fica no meio das duas. Se plotar uma curva pela Miega, vai ficar no meio das duas aqui. E também nunca vai para infinito. Então, algumas equações prevêem uma determinada temperatura onde a viscosidade vai a infinito. E outras não. Essas que prevêem que a viscosidade vai para infinito, também prevêem que existe o paradoxo de Kaussman. As outras, intrinsecamente, como elas nunca vão para infinito, elas não prevêem a existência do paradoxo de Kaussman. Mas qual está certa e errada? Ninguém sabe com certeza. Por quê? Essa região aqui é dificílima, ela é muito lenta, os fenômenos são lentos. Viscous flow, crystallization, são fenômenos muito lentos, ninguém consegue medir. Só calcular, pensar, simular, mas medir é difícil. Certo? Bom, isso é um pouco de revisão, porque vai ter prova, etc. Mas os conceitos são relacionados. Bom, então, só olhando, desculpe, olhando aqui. Então, essa equação pode ser assim, A, né? Um A mais um C sobre T menos T0. O A é esse valor aqui, é o valor da viscosidade por uma temperatura infinitamente alta. Quanto seria a viscosidade numa temperatura infinitamente alta? Está aqui.
Pegando 29 vidros silicatos, a média é menos 3,5, usando a equação de Vogel-Fulcher-Tamman. Então, a média é menos 3,5. A moda é por aqui. A média é aqui, desculpe, menos 3,5. É o valor dessa constante aqui, ó. O logaritmo é o logaritmo da viscosidade quando a temperatura é muito alta. Quer dizer, é um valor razoável. Menos 3,5 significa, como é logaritmo, seria uma viscosidade para uma temperatura infinitamente alta, aproximadamente 10 elevado, vou pôr menos 4 porque fica fácil enxergar, seria 0,0001 Pascal segundo. Essa é a viscosidade de um silicato em temperatura, sei lá, 10.000 Kelvin, algo infinitamente alto. Uma viscosidade quase igual a de um gás. Isso aqui é a viscosidade de um gás. As moléculas já estão, as ligações todas quebradas. É a viscosidade de um gás. Certo? Bom, e a temperatura de Kaussman, então, se T0 for relacionada à temperatura de Kaussman, provavelmente ela é, ninguém tem certeza. Quanto é o T0? Pegando 13 silicatos líquidos e dividindo pela temperatura de fusão dos cristais, dá mais ou menos 0,4. É legal pôr assim, em termos de unidades reduzidas, porque TG, eu vou fazer um gráfico que eu não fiz ainda, mas é educativo a vocês. Tudo para silicatos, tá? Que são os vidros que eu conheço mais e que nós trabalhamos mais. Talvez para outros líquidos formadores de vidro, esses gráficos sejam diferentes. Mas se colocarmos aqui temperatura, eu vou colocar aqui temperatura reduzida, dividido pela temperatura de fusão do cristal correspondente, para líquidos estequiométricos. Então, isso vai de 0 até 1, 2, 4, 6, 8, 10, de 0 a 1. Estou indo desde o 0 Kelvin até a temperatura de fusão de vários líquidos. E aqui uma probabilidade, 20, 40, 60, 80, 100%. Pronto. Probabilidade em função da temperatura reduzida. Essa temperatura T0, ela vai de 0,5 até 0,25. Então vamos pôr no meu gráfico lá. T0, que seria a temperatura medida pela expressão de Vogel-Fulcher-Tamman, onde a viscosidade diverge, ou seria a temperatura de Kaussman. Ela vai aqui de 0,5, né? Tem uma frequência estranha, até 0,25. Algo assim. Isso aqui seria o T0. E o TG de laboratório vai mais ou menos para vidros de óxidos. Acho que eu nunca vi abaixo de 0,5. Eu não tenho o gráfico aqui, mas eu acho que é uma coisa assim. De 0,5 até 0,8 no máximo. Isso aqui é o TG. Qual o TG? Aquele TG 12, onde a viscosidade é 10 elevado a 12 Pascal segundo. Então, esses são gráficos de frequência. Frequência. Para líquidos silicatos.
T0 e TG12. Bom, isso aqui nós, então, já sabemos. Equação de Stokes, Einstein, Eyring. Na realidade, esta é a expressão do Eyring, porque não tem o 3π aqui embaixo. É a que eu prefiro usar. Essas equações aqui, nós já mostramos. Quando a gente transforma isto por isto, a gente assume, põe esse D no lugar desse, então vai dar, aqui vai dar F kt sobre lambda ao quadrado eta. Se eu botar isso aqui, F vezes K de Boltzmann vezes temperatura, dividido por lambda ao quadrado, porque já tem um lambda aqui, vezes esse lambda da lambda ao quadrado eta. É a expressão que vocês vão usar em casa para checar os mecanismos. Pena que os fenômenos sejam um pouco mais complexos do que a gente imagina. Qual é a complexidade aí? Cristalização é um fenômeno exotérmico. É por isso que a Laís, quando faz os DSCs dela, o que acontece nos DSCs? Tem um pico de cristalização. Quando você aquece um vidro num experimento de análise térmica diferencial ou Differential Scanning Calorimetry, tem um pico de cristalização quando o material cristaliza, porque é exotérmico, libera calor. Ora só, se libera calor, a temperatura que a gente está medindo, tem a amostra, tem um termopar ali pertinho, mas a temperatura lá dentro fica maior do que a temperatura que a gente está medindo, quando tem crescimento de cristais. Na nucleação não, porque a fração volumétrica é tão pequena, né? São átomos ali, 10 de 2, 3, 4, 5 nanômetros formando, nem altera a temperatura, mas crescimento de cristal é uma coisa que pode alterar muito a temperatura interna. Então, a gente tem que fazer uma correção. A temperatura interna é maior do que a temperatura que o termopar está ali fora tentando medir. E há pessoas que estudaram isso teoricamente ou experimentalmente. Para todos os fins práticos, nós usamos esses achados do professor Clifton Bergeron, que já faleceu, mas ele mediu para vários vidros. No caso, ele usou vidros boratos, olha lá, borato de chumbo, borato de sódio, borato de bário, borato de cálcio, de estrôncio, de lítio, e foi medindo a diferença de temperatura entre a interface do cristal que está crescendo e o termopar que ele tinha fora da amostra. Ele botou um micro termopar, ele deixava crescer poucos cristais, achava temperaturas onde cresciam poucos, e ele punha lá o termopar lá dentro. Tem um erro nisso, obviamente, também, mas enfim, ele correlacionou o aumento de temperatura nessa interface devido à liberação de calor com o calor latente de fusão do material. Então, para cada material tem um calor latente de fusão, vezes a velocidade de crescimento, porque assim, quanto mais rápido cresce, mais calor libera e não dá tempo de dissipar. Quando cresce muito lentamente, é liberado calor, mas esse calor dissipa. Agora, se cresce rápido, dá menos tempo para dissipar o calor, para decair. Então, aqui é um produto de U versus ΔHm. Também, quanto maior a entalpia de fusão, maior a quantidade de calor liberada. Porque a entalpia de cristalização é o inverso da
entalpia de fusão. A fusão é endotérmico, a cristalização é exotérmico. Né? Um é o inverso do outro. A quantidade de calor está aqui. Se você tem isso e tem essa velocidade, plotando aqui, olha o aumento da interface. Olha que incrível, para esse vidro aqui que é de borato de lítio, está em escala logarítmica, viu? 10, 100 mil. Olha quanto aumenta a interface, 200 graus. Você tem um aumento de 200 graus Celsius na interface. Para esse material aqui. Em outras palavras, vocês têm que dar uma estimada para os seus vidros. Isso aqui é uma foto, viu? Isso aqui é uma foto da fresnoita, não é fresnoita? Quem é que está fazendo fresnoita? Isso aqui não é fresnoita? Fórmula fresnoita? 2 bário, 1 titânio, 2 sílica. Fresnoita. É uma foto, olha, dá para ver o calor liberado. Dá para ver o calor liberado ali na interface. Vocês têm que calcular para os seus vidros. Vai lá na temperatura onde U é bem alto, ou máximo. Pega naquela temperatura lá, multiplica por isso aqui. Vai dar um número. Venha com esse número nesse gráfico e vejam quanto de aumento de calor tem na interface. Se for pouquinho, essa correção não vai fazer diferença nenhuma, porque ela é menor do que o erro experimental de quem mediu a velocidade de crescimento de cristais. Mas se ela for alta, tipo 50, 70, 40 graus mesmo, pode dar uma diferença absurda. Então, quando for fazer o teste de qual modelo serve, tem que pegar esses dados experimentais e corrigir por esses erros aqui, usando essa curva padrão. Esta curva padrão aqui tem que usar para corrigir. Senão vocês podem não dar mecanismo nenhum ou dar um mecanismo errado, tá certo? Tem outras formas teóricas mais complicadas de fazer isso. Mas para esse exercício não precisa. Esse aqui é good enough. É um vidro, é borato, não é silicato, mas é dióxido. Vidro dióxido, a condutividade térmica não deve ser muito diferente da condutividade de vidros silicatos. Essa curva é suficientemente boa, aliás, essa reta de calibração é suficientemente boa para vocês usarem. Vocês entenderam o que eu estou dizendo? Cláudia, você entendeu? Você tem que calcular o calor liberado e você tem muita diferença com... Você não vai calcular o calor liberado, você só vai calcular isso aqui. Qual é o aumento da temperatura localmente para o seu vidro, usando o calor latente de fusão que vocês já têm, vezes a taxa de crescimento de cristais. Em cada temperatura tem uma taxa de crescimento de cristais. Você multiplica a taxa pelo calor latente de fusão, vai dar um número. Vem com esse número aqui, vem aqui, vai ver quanto deve estar aumentando a temperatura da interface. Então, se lá na tabelinha sua está escrito assim, na tabelinha que você pegou, crescimento de cristais, 500 graus Celsius, deu lá, 1 micron por hora. Eu venho aqui, fiz a conta, é 30 graus de aumento. Então não era 500, era 530. É isso que vai fazer. Ao invés de usar 500, que é a temperatura que o pesquisador lá mediu, você vai usar aquela temperatura corrigida. É isso. Certo? É uma conta simples. É uma conta de multiplicação e olhar aqui no gráfico. É só para corrigir as temperaturas. Para usar esses dados medidos para os cálculos
de ver qual é o mecanismo. De ver qual é o mecanismo. Essa é a maneira certa de fazer. Quase ninguém faz assim. Mas aqui no Lamave nós fazemos assim. É a maneira exata. Ok? Bom, não, esse é só um exemplo. Esse é só um exemplo de viscosidade para diopsídio, por exemplo, vidrodiopsídio, que é cálcio magnesium disilicate, né? O Edu e outras pessoas aqui do laboratório mediram. Está aqui um bom artigo para vocês pegarem no Journal Chemical Physics, porque ele mostra direitinho como fazer o teste de qual o mecanismo. Aqui a curva de viscosidade do diopsídio, pela Vogel-Fulcher-Taman. Essa aqui seria a temperatura de Kaussman em Kelvin, né? Isso aqui em Kelvin. É bom usar sempre tudo em Kelvin. Viscosidade, taxa de crescimento, tudo em Kelvin, essas coisas. E está aqui o teste. Teste para diopsídio. Dados experimentais de vários autores, está vendo? É isso que eu quero que vocês façam em casa. Dados de vários autores. E esta é a curva calculada com o mecanismo Screw Dislocation. Lembra que eu falei? Esse parâmetro aqui, a gente não sabe bem quanto é. Essa distância de salto. Então, é o único parâmetro que a gente deixa livre, ajustável. Deixa esse lambda. Qual é o lambda? O software faz essa conta para dar o melhor ajuste, o ajuste que dá o mínimo erro naquela sum of least squares, né? Ele pega a diferença entre cada ponto experimental e a curva calculada, eleva ao quadrado e vai somando. Essa aqui é a sum of the least square errors. O melhor ajuste é que dá o mínimo dessa soma. E está aqui a nossa curva, muito boa para esse sistema. Tínhamos dados até uma temperatura 1,1 vezes Tg. Os dados desses autores não chegaram até a temperatura de transição vítrea, porque vai ficando lento, é difícil medir, leva um tempão, as pessoas desistem. Mas aqui tem dados em uma faixa linda de temperaturas. Olha como varia a temperatura de crescimento de cristais. Eu preciso chegar perto para ler. (10 a menos 10), olha, 10 a menos 10, aqui perto de TG, 10 a menos 10 metros por segundo é 1 angstrom por segundo. E lá em cima, vocês estão lendo aí de longe, é 10, o que é menos 4? 10 a menos 4, é bem rápido já. 10 a menos 4 significa 100 microns. Em cada segundo, 100 microns. É muito rápido. Isso é difícil medir, porque cristaliza logo, a amostra inteira, 100 microns por segundo. Se a sua amostra tem 1 milímetro, ela cristaliza rapidíssimo. É muito difícil medir aqui. Aqui deve ter mais erros do que aqui, por exemplo. Aqui começa a ter mais erros também porque é muito lento. A faixa tem uma faixa ótima de medidas, né? Esses dados aí nós corrigimos. Vocês podem ler no artigo lá, por aquela equação de Bergeron. Nós corrigimos as temperaturas para levar em conta o calor latente liberado. E aí fizemos essa curva. E é o que vocês vão fazer em casa para aprender a fazer. O melhor mecanismo foi esse. Nós testamos o outro mecanismo também, porque esse vidro tem uma entropia de fusão maior que 2, então nem testamos o mecanismo normal, nós acho que testamos direto esse e o 2D, e esse foi o melhor. Corderita, esse é outro, tá vendo? Outro vidro
cordierita. Sílica. Sílica é normal growth. Olha que bacana, esse lambda, aqui o lambda é ajustável, lembra? Essa é a curva teórica. Olha que beleza que é a curva teórica provido de sílica. Deu 1. E se você olhar o tamanho do tetraedro SiO4, aqueles tetraedros que constituem a estrutura molecular de todos esses vidros silicatos têm esses tetraedros. Olha só, a distância silício-oxigênio é 1,62 angstroms. A distância oxigênio-oxigênio é 2,64 angstroms. Quer dizer, esse valor aqui é super razoável. É da ordem que a gente espera. E ele, coitado, leva a culpa de todos os erros que tem, porque ele é o parâmetro ajustável. Todos os erros que tem na viscosidade, nas taxas de crescimento de cristais, na temperatura de fusão, nos calores específicos, né, que a gente usa para calcular o ΔG. Tem um monte de erros aí embutidos. Eles vão todos ser afunilados para o parâmetro ajustável. Ele leva a culpa de tudo. E assim mesmo deu 1 angstrom, que é muito perto disso, é um valor super razoável. Se desse 10 quilômetros, a gente ia ficar preocupado. Né? 1 quilômetro, a distância de salto de 1 quilômetro, não dá, né? Porque a nossa amostra tem 5 milímetros, entendeu? Tem que ser angstroms. Se desse 10 angstroms, estava bom também. Que a gente não sabe exatamente qual é o grupo molecular que está ali pulando de um lado para o outro para crescer o cristal. Mas não pode dar 1 quilômetro, nem 1 metro. Tem que ser angstroms. Eu diria de meio a 20 angstroms, alguma coisa dessa ordem. E os números são legais. Ó. Silicato de lítio. Eu vou passar correndo, porque tem gente que tem que fazer o exercício de silicato de lítio. Bom, tem uma coisa que eu não falei, que tem um outro complicador. E depende do sistema, mas todos eles têm um breakdown. Então, pegando, por exemplo, esse silicato de chumbo, olha aqui, esse é o mecanismo 2D, é o mecanismo que melhor descreve para o silicato de chumbo. Tem um breakdown, chega a uma certa temperatura, as taxas de crescimento de cristais começam a ser mais rápidas que as previsões teóricas. E vocês não devem se preocupar com isso, porque aí é o famoso breakdown da equação de Stokes-Einstein. Vocês se lembram que nós usamos a equação de Eyring, ou de Stokes-Einstein, assumindo que é a viscosidade que controla os mecanismos difusionais. Mecanismos difusionais que estão dominando o crescimento de cristais. Parece, e tem evidências para vários sistemas, que até uma certa temperatura, a viscosidade, porque essas curvas de vermelho foram calculadas usando a viscosidade, descrevem bem o crescimento de cristais. E depois tem esse decoupling ou breakdown. Elas param de descrever, porque o mecanismo difusional que controla a growth deixa de ser o mesmo que controla o fluxo viscoso. Isso é um fenômeno que tem em muitos vidros. Vamos ver se tem nos seus. Então, vocês não vão conseguir fazer um ajuste perfeito, né? O ajuste, ele vem até um certo ponto, bonito, e depois tem um break. Isso aqui eu já estou calculando o coeficiente de difusão a partir dos dados de crescimento de cristais. Dá para calcular, né? Porque U é igual a D dividido por lambda, etc. Você tem U, dá para calcular o coeficiente, dá para plotar dessa forma também, para ver o breakdown. Coeficiente de difusão, aqui é 1 sobre T, usando a viscosidade, essa curva verde, e usando o crescimento de cristais, a gente está completando essa outra curva aqui. Começa
a ter um breakdown. Esses dados em azul são coeficientes de difusão medidos por outros autores para os elementos que constituem esse vidro. Medidos para chumbo e medidos para o silício que estão difundindo ali, né? Realmente parece claramente que tem um breakdown, quer dizer, a viscosidade inicialmente descreve esse processo difusional e depois deixa de descrever. Vamos ver se vocês encontram isso para os seus vidros. Claro que precisa ter dados até temperaturas bem baixas. Eles geralmente ocorrem lá 1.2 de TG para baixo, 1.1 de TG, 1.2 de TG. Se os dados existem só a temperaturas altas, acima de 1.2 de TG, então não dá para ver esse fenômeno. Mas aí precisa ter sorte ou não, depende do seu sistema. Se os autores mediram as velocidades de crescimento de cristais até temperaturas bem baixas. Tá certo? Alguma pergunta? Eu não sei porque os dados do nascimento dos substantes estão bem ajustados, né? Eles é que foram até 1.1 de TG. Para diopsídio, o Daniel Casar mediu dados para baixo de 1.1 de TG e aí aparece o breakdown. Cada vidro tem um breakdown numa faixa de temperatura um pouco diferente. Quando nós publicamos o primeiro artigo, só tinha dados até 1.1 e até lá descreve bem. Daí para baixo deixa de descrever. Aí tem um outro paper, mas eu esqueci de pôr o gráfico aí, né? Um segundo paper. Então muita gente antigamente não achava o breakdown, se vocês pegarem papers antigos, porque eles não mediram até temperaturas suficientemente baixas. Por isso, Laís, que nós estamos interessadíssimos em começar a medir nucleação, crescimento, cristalização total, relaxação, abaixo de TG, que é onde quase ninguém mede e é onde começam a aparecer esses fenômenos estranhos. O André vai mexer com isso e tal, non-steady state nucleation. Abaixo de TG é a área para a gente mexer. É a área que foi pouquíssimo explorada até hoje. Para cima de TG tem bastante dados. A gente já sabe o que ocorre. Nós queremos de TG para baixo. Qual TG? O TG de laboratório, aí, que a gente mede daí para baixo. Essa é uma área interessantíssima. Tudo que for feito ali é novo.